Agora veja, no mesmo capítulo, 1 Samuel 15, no mesmo capítulo, Deus não é homem para que se arrependa. Aí no final, Deus se arrependeu de haver constituído Samuel rei. Não é a nossa maneira. Nós aqui temos a herança do Império Greco-Romano. É por isso que a gente estuda isso na escola, né? Legislação, valores judaicos, filosofia, lógica, razão, método científico grego e organização política romana. Isso constrói o Ocidente. A Índia não foi construída assim. Cazaquistão, o Japão, a China, a Rússia, na sua parte leste, é outra forma de pensar, outra forma de agir, é diferente. Principalmente há 2, 3 mil anos atrás. Então, eles não estão preocupados, mas como? E como nós vamos harmonizar? Esse negócio de harmonizar, isso é uma preocupação grega. Isso aqui é a revelação, e a revelação falou que é assim. Mas nós vamos harmonizar sim. Deus, quando escolheu Saul, Saul era humilde. Quando Samuel falou, olha, ali vocês vão ver o seu rei. Ele se escondeu no meio da bagagem. Quem sou eu? Ele, depois que foi escolhido rei, não construiu um palácio. Ele foi para onde? Foi lá cuidar de roça. Não, eu não sou melhor que ninguém, somos todos iguais, somos todos irmãos. Diz que quando Samuel falou, Saul, você vai ser próximo rei. E a certeza é que você vai encontrar um grupo de escola de profetas cantando isso, uma pessoa carregando pão, aí você vai encontrar não sei o quê. O Espírito de Deus descerá sobre ti. E tu serás transformado em novo homem. Escuta uma coisa. Saul também era um homem segundo o coração de Deus. Saul também era. Tu serás transformado em um novo homem. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. E foi aí que Deus constituiu Saul rei sobre Israel. Porém, as condições mudaram. Saul recebeu uma missão, foi lá, usurpou a tarefa que era de Samuel. Ofereceu sacrifício. Não podia oferecer sacrifício. Depois ele deveria exterminar Amaleque. E os animais ele não exterminou. E quando advertido por Samuel, eu cumpri a missão de Deus, fiz tudo conforme o Senhor me mandou. E aí quando Samuel falou, você pecou, não é bem assim, Israel, não é bem assim, Samuel. Só estava preocupado com as aparências. Aí Deus falou, então, se Saul mudou, eu também mudei o que eu havia dito que ele seria rei. Ele seria rei se ele tivesse o Espírito de Deus, mas como ele agora não tem mais o Espírito de Deus, eu também mudei de não mais constituí-lo como rei. Essa é a ideia do arrependo de Deus. É por isso que isso aqui está dentro de um mesmo capítulo. Se Saul fosse fiel, Deus não é homem para mentir. Fiz aqui uma jogada política, Saul. Agora você não vai ser mais rei, não. Não, se Saul fosse fiel, ele poderia reivindicar o cumprimento da promessa, como Davi o faz em Salmo 18. Isso aqui eu não programei, irmãos. Vamos dar uma olhadinha aqui? Salmos 18, 20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Salmos 18, 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do Senhor. Não, todos os juízos me estão presentes, não me afastei dos seus preceitos, também fui íntegro e me guardei da iniquidade, por isso o Senhor me retribuiu conforme a minha justiça. Se Saul fosse justo, poderia orar assim, não me tire o trono, eu estou sendo justo. E a dificuldade das pessoas entenderem isso é porque as pessoas falam, não, nós não podemos fazer nada de bom, o homem não vai, como é que pode ser isso? Aí você não consegue compreender amor e justiça, porque o sistema está desorganizado na sua cabeça. O que foi que Esdras orou? Senhor Deus, não te esqueças das beneficências que fiz para com a tua casa. Deus vai ser justo, porque a pessoa, ela cumpriu o que Deus pediu. Deus é justo, Deus não pode, eu mudei agora, não, agora vai ser assim. Não, não pode. E Davi? Davi era o homem segundo o coração de Deus. As pessoas não entendem, porque acham que quando Davi adulterou com Batseba e matou Urias, ele era o homem segundo o coração de Deus. Está errado. Ele deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. E por isso veio todas aquelas desgraças sobre a casa dele. Os seus parentes sempre agora são mortos de forma violenta. A espada jamais se apartará da tua casa. E ele perde 4 vezes mais. Ele perde a criança de Batseba, Adonias, Amon e Absalão. Ele perde 4 filhos. Ele deu a sentença. E ele sai do trono. Ele leva um golpe do filho. Mas como ele se arrependeu, quando Natã foi lá, pequei. É diferente de Saul. Por isso, Deus se arrependeu de haver constituído Saul. Apesar de Saul também ser um homem segundo o coração de Deus. Apesar de Saul estar cheio do Espírito Santo. Apesar da lei ter sido escrita no coração de Saul, Saul mudou. Se Saul mudou, Deus se arrependeu de falar que ele ia ser rei. Essa é a diferença. Então, explorando, esse é um tema espinhoso, um tema difícil, um tema que nunca conseguimos explicar bem.